é uma live de treinamento, de reunião, que nós vamos fazer semanalmente para treinar os nossos advogados, principalmente os advogados recém-chegados no escritório. Como são coisas que eu acho que podem servir para outras pessoas, principalmente para pessoas que se interessam pelos assuntos de mentalidade, de comercial, de cultura, são assuntos que eu decidi fazer isso de forma pública. Então nós vamos ter aqui uma reuniãozinha, uma palestrinha de 15 a 20 minutos no máximo, eu não extrapolei nenhum dia até agora, 20 minutos, de assuntos que são assuntos do meu métier, do assunto que eu domino. O que eu domino? Domino o assunto de vendas, domino o assunto de postura, domino o assunto de oratória, domino o assunto de investimentos, domino o assunto de mentalidade. São assuntos que são inerentes ao que eu gosto de fazer, ao que eu gosto de trabalhar, e isso faz parte, inclusive, da cultura do Pacheco Reis. Então nós vamos conversar aqui, nós já temos 10 pessoas online, eu estou aqui fazendo um desafio pessoal. Uma das coisas que eu mais queria que vocês também fizessem são desafios pessoais de constância. A academia é um desafio pessoal de constância muito legal, né? Eu tô lá tem mais de 10 anos que eu vou todos os dias, vocês acreditam nisso? É um desafio muito grande. E um outro desafio de constância que eu estou me desafiando agora é fazer uma live semanal. Tente olhar no espelho e levar assuntos novos, levar assuntos que são de pertinência para as pessoas no espelho da sua casa durante 15 minutos. Você vai ver que é um desafio muito grande. Eu já tentei um canal no YouTube e depois de um tempo você vê que a continuidade ali é muito difícil. Nós já tivemos uma primeira live e aqui eu estou em uma sequência que é o que eu faria se eu estivesse começando do zero. Quebrei, comecei do zero e estou recomeçando. Seja na advocacia, seja como assessor de investimentos, seja como fisioterapeuta, seja como dentista, seja como prestador de serviços. E aí na primeira live nós falamos sobre uma estratégia que é uma estratégia de redes sociais para que todas as pessoas saibam do que eu estou fazendo. Por quê? Porque as pessoas hoje conhecem a Karine. Karine é uma menina legal, estudiosa, trabalhadora, mas o que a Karine está fazendo? A gente ainda não sabe. Então eu preciso que as pessoas saibam. E antigamente a gente tinha o boca a boca, tinha o cartão físico, hoje em dia a gente tem as redes sociais. E aí eu expliquei para vocês qual rede social vocês mais precisam focar e como precisam fazer. Para quem está acompanhando essa live aqui ou que está aqui no YouTube, é só voltar aí, essa é a live número 1 ou número 0. Você vai encontrar lá o que eu usei e é a ferramenta mais bem sucedida comercialmente do Pacheco Reis até hoje. Na segunda live, nós falamos sobre... Segunda live? Com quem? Com quem? Nós falamos sobre com quem e o poder do offline. Se hoje eu for começar um novo negócio, a primeira coisa que eu vou perguntar é com quem? Você tem todas as habilidades necessárias para ter um escritório de advocacia? Olha isso aqui, olha o tanto de gente que tem aqui. Você tem todas essas habilidades? É difícil ter todas essas habilidades. Eu não tenho as habilidades da Anaísa, do Pedro, da Vitória, do Rodrigo. Por isso eu fui primeiro no Pedro, procurei um sócio que era complementar as minhas habilidades, depois eu trouxe outras pessoas. E o poder do offline. A gente está muito focado em produzir conteúdo no Instagram, tal, isso é muito legal, mas assim, a gente não pode dispersar as nossas energias de forma incorreta. Por quê? Porque não existe nada mais valioso do que o offline. Olhar no olho das pessoas, pegar na mão das pessoas, isso vai ter valor para o resto da vida. Em algum período muito breve, advogado júnior não existirá mais. Nós vamos substituir advogados júniores por inteligência artificial. O ChatGPT, ele é um bebê ainda. Imagina isso com 10 anos de experiência. Não tem porque eu te pedi para fazer um slide daquele se o ChatGPT faz no seu lugar. Agora, a minha capacidade de gerir emoções, de lidar com a ansiedade do cliente, de atender um cliente, de fazer uma audiência, de pensar num argumento na hora, o ChatGPT nunca vai ter isso, tá? Nunca. Então, não se esqueçam disso. A não ser que você não precise. Se você não precisa, você pode sair dessa live, você pode sair dessa aqui, e aí, beleza, né? A gente está com a vida resolvida. E hoje eu separei 3 assuntos aqui que eu preciso ir fazendo esses... É como se eu estivesse construindo degraus, e aí nesses degraus a gente vai criando plataformas, para eu saber assim, olha, elas já entendem que eu estou pensando isso. Por quê? Eu estou separando vários assuntos de vendas aqui para a gente trazer, mas são assuntos que você fala assim, se a mentalidade não está correta, não adianta aplicar isso. Se a mentalidade da constância não está correta, não adianta você olhar lá a primeira live do Facebook.
Não adianta você mandar parabéns para uma pessoa um dia, entende isso? Eu tô falando que eu faço isso vai fazer 5 anos que eu faço isso assim, todo dia. Então, em algum momento, isso vai trazer alguma questão para você. Hoje eu trouxe 3 assuntos. Os 3 assuntos, já para começar, e para quem está aqui, são 1. Mentores práticos, obsessão e documentar a rotina. Essas 3 coisas, elas me fizeram, assim, saltar do nível 1 para o nível 5, sem olhar no degrau 2, 3 e 4. Essas 3 coisas são: 1. Procure mentores práticos. Você, o fisioterapeuta acabou de sair da faculdade, cara, ele conhece os melhores doutores, mestres, os caras que sabem tudo do livro, que conhecem os artigos qualizar, que conhece tudo que a doutrina da medicina, da fisioterapia, do dentista sabe. Mas assim, uma coisa é ter pós-graduação, outras coisas é ter as manhas, cara. Nunca nenhum cliente chegou aqui na minha frente e me perguntou assim: você é pós-graduado? Você é mestre? Alguma coisa? Não. Simplesmente a única coisa que a gente quer saber é: você resolve meu problema? Então, a primeira coisa é: comecem a procurar mentores práticos. E quando eu falo procurar mentores, gente, a gente acha que mentor é simplesmente aquele cara que você vai pegar na mão dele, vai sentar, que ele vai chegar do seu lado, que vai fazer como eu faço com o Neto. O Neto é meu mentorado hoje. Vive comigo, toma esporro o dia inteiro, conversa comigo. Não. Muitas vezes os meus mentores foram mentores que eu repliquei o que ele estava fazendo. Eu olhava no Instagram, eu procurava saber o que o cara está fazendo no LinkedIn, eu procurava saber como que é a rotina dele, eu procurava escutar os podcasts desse cara. Por quê? Porque eu não tenho acesso ao cara. Eu não tenho acesso como o Neto tem acesso comigo, como a Vitória teve acesso comigo. Então, assim, tem gente aqui que está escutando agora, que eu sei que está acompanhando as lives, o Lucas está aqui. Ele não tem acesso para poder estar aqui comigo todo dia, para aprender o que eu estou pensando. Mas, cara, eu já produzi uma pancada de conteúdo na internet, tem podcast, tem curso. Ele vai poder entender e aprender com quem aprendeu na prática. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje de aprender com quem aprendeu com livro. E isso é uma dificuldade da vida. A gente precisa procurar mentores práticos. Cara, os professores, assim, eles são a profissão mais importante do mundo. Eu não estou dizendo que a gente não precisa valorizar os professores. O que eu estou dizendo é: procure professores práticos, aquele que aprendeu com a prática. Muitas vezes, aquele professor que te ensinou sobre processo civil, ele aprendeu processo civil com o livro do Didier, do Alexandre Câmara. Mas eu estou falando de quem tem 2.000 processos vinculados ao seu nome, quem tem a pele em risco. Comecem e procurem a aprender com quem tem a pele em risco. Quer aprender sobre investimentos? Cara, aqui tem assessor de investimentos que adora me acompanhar e eu acho muito legal. Eu fico com certeza aqui muito lisonjeado dessa galera estar aqui. Mas assim, é uma galera que aprendeu com curso na internet. Não, eu estou falando assim, eu aprendi sobre investimentos com o meu capital, com o meu esforço, o meu suor. Eu já estive em pandemia perdendo 40% do meu patrimônio, que é tipo assim, olha, se eu trabalhei 7 anos, imagina, perder 40% desses 7 anos trabalhando. Então a primeira regra de hoje, a primeira prática de hoje é: aprenda com mentores práticos. A segunda é: eu não conheço alguém de sucesso que não seja extremamente obcecado. Se você quer simplesmente, se você assim, eu quero lutar jiu-jitsu. Cara, primeiro, não vai procurar um mentor que aprendeu com livro, que aprendeu com vídeo no YouTube. Esse cara não sabe te ensinar. Vai aprender com um cara que é faixa preta. Sabe por que o cara é faixa preta? Porque antigamente no jiu-jitsu todo mundo tinha faixa branca. E aí, de tanto o cara rolar no tatame, a faixa branca dele ia ficando suja. E aí, o cara que tinha a faixa mais escura era o cara faixa preta. Por quê? Porque o cara aprendeu na prática. Ele aprendeu com a galera batendo nele, ele apanhando, ele aprendendo a se virar. Voltando aí. E a obsessão. Cara, eu me tornei obcecado. Não existe um nome de um advogado importante no Brasil que você vai falar dele, que eu não sei contar a história dele. Eu vi todos os documentários. Hoje eu falo assim, eu não aguento mais um filme, um documentário de advogado. Por quê? Porque eu já assisti todos. Fala pra mim um documentário. Márcio Tomás Bastos, qualquer um que você quiser. Eu vou te falar onde o cara nasceu, quem era a mãe, quem era o pai. Por quê? Porque eu falei assim, cara, eu preciso aprender com esse cara. Eu vou aprender com o meu professor que tá, sei lá, na academia. Não, eu não quero ser professor de academia, eu quero ser advogado. Então, a primeira coisa é aprender com mentores práticos e ser obcecado. Eu fui obcecado em aprender a história de gente de sucesso. E em todos eles existe um ponto em comum. Eu nunca encontrei um cara assim, não, é meia boca. O cara assim, ele gosta do que ele faz. Não, o cara é obcecado. Se você aqui, o Lucas aqui é um amigo meu pessoal, a gente treina junto, ele tá falando que acompanha o conteúdo, eu não consigo ler aqui agora, mas ele tá trabalhando hoje com vídeo
vídeo na internet. Cara, ele tem que aprender todo mundo que faz, ele tem que aprender quem são os concorrentes, ele tem que aprender como que faz, ele tem que aprender no melhor curso de quem faz vídeo hoje. Por quê? Porque a obsessão vai levar ele a algum sucesso. Vocês conhecem o Pedro aqui. A minha audiência também conhece. Vocês conhecem alguém mais obcecado por processo do que o Pedro? Não tem como. Vocês conhecem alguém mais obcecado por vendas do que eu? Não tem como. É obsessão. Aí quando você vai ver um cara meia boca, ele vai ser sempre meia boca. Hoje eu estava na academia e eu estava escutando uma conversa o assunto era: as profissões estão sucateadas. E eu concordo, tá? Todas as profissões. Todas as profissões. Um professor de educação física trabalhando 4 horas por dia ganhava R$14 a hora-aula. Eu assustei quando eu fiz 4 horas por dia para ver quanto no mês ele ganhava. É menos que um salário mínimo. Falei, caraca, o cara estudou 5 anos para isso? E aí o assunto era obsessão. E aí o assunto era a sucateação das profissões. E aí eu falando com o cara, você precisa ser obcecado. Se eu fosse você, eu estaria aqui olhando cada um dos alunos, todo dia eu ia ter a meta de corrigir um aluno. Por quê? Porque assim, eu treino há 10 anos, mas eu tenho certeza que tem movimentos que esse professor pode me corrigir. Você concorda? E aí esse cara nunca chegou lá pra mim pra poder, assim, ajusta aqui, muda o cotovelo um pouquinho pro lado. E aí assim, eu falei, cara, seja obcecado. Por quê? Porque em algum momento você vai acertar. Você vai falar com 300 alunos aqui e você vai acertar. Então, a obsessão, ela é um fator preponderante na vida de todo profissional de sucesso. E esse profissional veio e falou pra mim, eu não consigo fazer isso. Eu falei, por quê? Porque eu tenho vergonha. Aí, beleza, a vergonha já me excluiu de até continuar conversando com ele. Eu falei, cara, então por que você não sai daqui? Ele falou, porque tem plano de saúde. Nenhum obcecado que você estudar vai querer pensar em plano de saúde. Eu quero que o plano de saúde se exploda. Por quê? Porque a gente está aqui pensando o tempo inteiro em mentores práticos, e aí aprender com quem fez na prática, com quem tem pele em risco, e obsessão. Comecem a ver. Pega aí alguém que você conhece de sucesso. Põe na sua cabeça, seja médico, pedreiro. O pedreiro, se você conversar com um pedreiro de sucesso, e tem muito pedreiro de sucesso, tá? O cara, ele vai ser obcecado por construir casa. Ele vai ser obcecado pelo detalhe, pelo capricho. E aí, não tem jeito. Você vai ter um sucesso na sua área, não tem como. Agora assim, não, eu sou cansado, aí eu chego em casa. Cara, eu nunca vi um cara obcecado reclamar que está estudando e trabalhando. Essa geração reclama hoje, nossa, eu estudo e trabalho. Cara, eu saí de casa às 5h40 da manhã, chegava 20 para as 11 da noite. Obcecado, eu sabia que eu ia mudar de vida. Eu preciso que você entenda isso. Sem obsessão, não tem jeito. Hoje eu sou obcecado por 2 coisas. Gestão e vendas de escritório de advocacia e investimentos. Os resultados mostram por si só o que a gente tem feito. Obsessão. E por último, e aí eu já vou entrar no próximo assunto, que é da próxima semana, é como documentar a rotina. Pessoal, para a gente vender um serviço, a gente não precisa necessariamente estar falando do serviço a todo tempo. Imagina só, o cara lá da academia, estou falando do personal do professor de educação física. Professor de educação física que é um cara que ele tem a oportunidade de vender o serviço dele. Por quê? Porque 1 hora de um professor de educação física hoje é R$60. Ele, na academia que ele trabalha, ele ganha R$14,50. Se ele tem um aluno, é como se um aluno de 1 hora pagasse um dia todo de trabalho dele. Olha só. Só que a obsessão dele não permite ele chegar nisso. E eu falei com ele, cara, por que você não começa a documentar a rotina? Mostrando o que você está fazendo de manhã, mostrando como que está seu shape, mostrando o que você está fazendo. Não precisa ficar falando para os outros, ei, eu sou personal, vem aqui, me contrata. Não. Você precisa aprender a documentar a rotina. Isso, em algum momento, vai criando oportunidades de conexão para você, que é muito importante. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre a documentação da rotina e eu vou explicar para vocês como documentar uma rotina em stories. Os stories precisam ter uma lógica de história. Os stories, eles são histórias a serem contadas. Vou dar só um exemplo para vocês. Se você compartilhar agora uma foto, eu vou pedir, se isso aqui está sendo legal para você, tira um print, compartilha lá, que eu vou compartilhar na minha história e é o gancho da nossa próxima aula, que aí eu já começo um assunto mais de atração de cliente, né? Por quê? Entendam que os stories, eles não estão ali simplesmente para eu fazer sei lá o que. Não, é para eu vender. Eu estou vendendo o meu serviço. E aí entendam, ontem eu fui na academia, aí depois eu postei meu trabalho, aí depois eu postei uma foto do céu, né, do negócio do céu,
Aí hoje, academia, aí eu já postei um negócio de processo, por quê? Porque eu ia falar de mentores práticos, e aí eu estou falando lá, quem está te ensinando aqui tem a pele em risco com 2.000 processos assinados no seu nome. É lógico que eu não ponho a mão nos 2 processos, mas todo mundo aqui conhece que a gente tem uma equipe para fazer isso, mas a responsabilidade é minha. A culpa é do Bernardo, mas a responsabilidade é minha. Nós vamos dividir essa responsabilidade. Isso é empreender. O Bernardo quer ser sócio por causa disso, porque ele está disposto a assumir riscos, né? Mas a gente precisa aprender a documentar a rotina. Agora, eu não posso simplesmente sair compartilhando algo do jantar de ontem. Então, muitas vezes, a gente quebra a rotina de histórias do Stories e a gente acaba não conseguindo montar uma escrituração, olha isso, da nossa rotina. Por quê? Porque quando eu falo de mentores práticos, isso aqui tudo tem uma conexão. Eu estou vindo falando do profissional que eu seria se eu estivesse começando. Se eu estivesse começando do zero, vou repetir para vocês. Eu procuraria um mentor prático, alguém que eu vejo assim, quem que é o cara que eu não vou conseguir ser sócio de todo mundo, concorda? Porque primeiro na live anterior a gente falou de quem eu vou ser sócio, de quem eu vou trazer comigo, de quem eu vou trabalhar com ele, não é isso? Beleza, o Bernardo, por exemplo, ele falou, eu quero trabalhar com esse cara é um cara que beleza, eu tô dentro, um cara que é firmeza, correto? O quem do Bernardo já foi respondido. Só que existe um quem do mentor prático, porque o mentor prático dele, para processo, não pode ser eu. Ele tem a sorte de ter o Pedro aqui, porque o Pedro, para esse assunto é maravilhoso. Mas imagina quem está lá agora, do outro lado da telinha, que é dentista. O dentista precisa procurar um mentor prático, e às vezes ele não vai ter acesso a esse cara direto. Mas eu tenho certeza que o cara que serve para ser mentor prático, ele vai estar no podcast, ele vai estar no Instagram. Cara, eu olho tudo. O Neto conhece isso. Eu sou obcecado por quem são os meus mentores hoje. Hoje você conhece um cara que eu olho tudo dele, correto? Eu olho tudo. Eu quero saber o que ele come, eu quero saber o que ele toma, eu quero tudo. Por quê? Porque, cara, esse cara é um exemplo. Ah, mas e ele trai a esposa? Cara, aí já é um assunto dele pra lá. Ah, mas ele é... Aí eu vou selecionar o que é bom e vou tirar o que é ruim, como todo mundo. Na minha amizade com qualquer pessoa. Tem coisas assim, o cara bebe muito. Cara, se o cara bebe muito, deixa ele pra lá bebendo muito, que eu não bebo muito. Mas mentores práticos. Saiam daqui hoje pensando assim, cara, quem que eu vou começar a me espelhar e pegar informações desse cara? Por quê? Porque, cara, a gente não vai inventar a roda mais não. Não existe mais inventar a roda. Agora a gente pode replicar. A gente já tem a roda inventada. Segunda coisa, é ser obcecado. Não dá pra gente, eu quero fazer, mas assim, eu quero descansar. Não. Ou, se você quer grandes resultados, tem que ser obcecado. Você quer uma faixa preta? Tem como ser uma faixa preta sem ser obcecado? Não tem como, cara. O cara vai ter que ser obcecado por jiu-jitsu. O cara é tão obcecado por jiu-jitsu que ele tem a orelha desse tamanho. O outro é tão obcecado por fisiculturismo que ele enche de bomba. Por quê? Porque ele é obcecado por isso. Eu não conheço alguém mediano, alguém normal, que conseguiu sucesso. Vocês conhecem? Se conhece, por favor, deixa o nome aqui na live. Conta pra mim, porque assim, eu tô procurando essa pessoa, de verdade. Eu não encontrei essa pessoa ainda. E terceiro, a gente vai falar sobre documentar a rotina. Os stories precisam contar uma história. E eu conto essa história tem muitos anos. Eu comecei a contar essa história, que é a história do Pacheco Reis, que é a história do Emanuel, desde a faculdade. Essa história vem sendo contada de quando eu era monitor, de quando eu estava estudando, de eu me capacitando, de eu me formando, de eu passando dificuldade. Eu contei isso para os outros, tá? Eu deixei isso claro, olha, eu estou começando. E aí eu fui pegando experiência, estou chegando na minha 1000ª audiência. Eu vou fazer um stories, eu vou contar uma história disso tudo. Porra, Romário meteu 1000 gols, eu meti 1000 audiência, meu irmão. Isso precisa estar documentado. Como documentar isso? Não adianta você postar stories de qualquer jeito. Por que os meus stories não têm visualização? Claro, porque você não conta uma história. Seus stories são ruins. Seus stories são ruins. E o algoritmo, você está colocando culpa no algoritmo, mas é você que é ruim, que não entrega um conteúdo. É você que... Quando a gente passa os stories de profissionais que estão começando a trabalhar no Instagram, sabe o que parece? Panfleteiro. Sabe aquele cara que está na rua, que ele está fazendo assim com o panfleto? E aí quando você passa na rua, o que você faz? Eu boto até a mão para trás, assim, porque eu não quero pegar o papel. Eu não posso deixar isso acontecer, você não pode deixar isso acontecer. Esse é o próximo passo, eu estou deixando o gancho aqui para a nossa próxima quarta-feira, por quê? Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Por quê? Porque através disso, 2.000 processos aqui é no mínimo 2.000 procurações. São 2.000 pessoas que a gente teve aqui como cliente de processo.
Fora o cara que vem aqui e contrata uma holding, contrata um contrato, contrata vários outros assuntos e não tem um processo. Como? Eu não ia fazer isso, eu não conheci 2.000 pessoas na rua. É a rede social. Como que a gente faz isso? Eu quero que vocês deixem de ser panfleteiros. Ai, compartilhe os stories do Pacheco e Reis dentro do meu Instagram. Não, parece panfleto, cara. Para de fazer feio, para de fazer fiura. Para de fazer fiura. A gente vai aprender isso. E quando você documenta, falando de obsessão, lembraram do Cristiano Ronaldo, do Kobe. Cara, qualquer um. Qualquer um. Os caras são obcecados. Cara, você pode falar do Neymar. O Neymar é um obcecado por bola. O Neymar é um obcecado por bola. O cara só sabe falar de futebol. Ele não tem outra coisa. Mas a gente vai aprender a documentar. A gente não pode ser panfleteiro. Quando você começa a compartilhar post do CNJ, post de justiça, post de aniversário. Cara, sabe por que eu não posto aniversário dos meus amigos? Não é porque eu não gosto deles, não. É porque não faz parte da minha rotina de documentação do que eu quero vender do meu serviço. Eu amo os meus amigos. E alguns sentem falta, inclusive, de eu postar lá uma foto com ele. Olha, parabéns, te amo. Cara, eu amo. Só que no número de amigos que eu tenho, imagina quantos stories de amigos não ia ter no Instagram. Tá entendendo? Então isso tudo é pensado. Isso tudo não é... Eu não tiro isso de trás da orelha. Eu penso isso. Assim, não estou dizendo que você não tem que postar stories da pessoa que você ama não, tá, gente? Tem que postar, tá? Só que, se eu postar de todo mundo, não dá. Então... Tem que ter um contexto. Geralmente eu posto quando eu vou no aniversário da pessoa. Por quê? Porque eu tô lá com a pessoa, aí eu vou falar, aqui ó, gosto pra caramba dele e tal, posto com a Anaís com a Victoria todo ano. Por quê? Eu tô com a Anaís com a Victoria todo ano, mas também eu estou contando uma história. Por quê? Porque são as minhas 2 principais alunas, eu ensinei essas 2 do zero, não foi? Eu não vou postar com a Alexa, é porque eu não gosto da Alexa? Não, gente, é porque meus stories é profissional, eu estou trabalhando com isso aqui, eu não estou brincando de Instagram. E aí, Alexa, muitas vezes não faz parte da rotina do meu dia. Mas esse assunto é para quarta-feira, 11h45 da semana que vem. Eu vou estruturar os 3 princípios dos stories para documentar a rotina. E eu não estou falando de rede social, eu estou falando do que eu faria se eu estivesse começando do zero. Lembram disso? Se eu estivesse começando do zero, depois de obsessão, depois de mentores práticos, eu ia começar a documentar a rotina. Meus perrengues, meus apertos, como que mostra as falhas, como que mostra os erros, como que mostra os acertos. A gente vai aprender isso nos stories, beleza? Beijo! Fiquem com Deus, mais uma vez, obrigado pela audiência. Tamo junto.